noite a todos vós, do plano físico e do plano espiritual, assim como também a todos aqueles que nos veem agora através do Facebook, através das redes sociais. Hoje vamos falar sobre problemas e soluções. No Livro dos Espíritos refere que o espírito mais evoluído que nós conhecemos é Jesus. Todos aqueles que vieram antes ou depois dele, e falo da última encarnação dele, são, de certa forma, intuídos, inspirados pelo Mestre. Um deles é Buda. Ele deixa-nos aqui um pequeno ensinamento para servir de mote a esta palestra. E ele diz o seguinte: não são os teus amigos ou inimigos que te levam a praticar o mal. É a tua própria mente. Aqui o mal, entenda-se o mal, porque o mal não existe, e também isso refere o Livro dos Espíritos. O que nós julgamos ser o mal não é nada mais, nada menos que o desconhecimento das leis divinas, porque Deus, se é omnipresente, está em toda a parte. Logo, o mal é esse desconhecimento. Nós, durante esta palestra, vamos fazer algumas considerações sobre o desconhecimento que nós temos ainda sobre nós próprios e o que é que nos impede de seguir com a nossa vida, o que é que nos está a bloquear. Para tal, eu começaria por ler aqui um pequeno texto do livro Minha Mente, Meu Mundo, de Walter Barcelos, e vou começar por tocar na ferida para depois, no fim, dar o remédio para, digamos, cicatrizar esta mesma ferida. Portanto, isto é uma análise global, mental, vista pela espiritualidade superior daquilo que está a acontecer atualmente na nossa morada terrena. Diz assim: a mente é uma organização espiritual, património do espírito imortal, arquivo de todas as experiências nas reencarnações sucessivas, com a capacidade de emissão e recepção simultânea de todas as informações que deseja ou procura. O cérebro físico, com o seu maravilhoso e complicado sistema a serviço da inteligência, permanece sob o comando absoluto da mente. A cada ano que passa, os problemas morais, psíquicos, espirituais e sociais crescem e se avolumam de forma assustadora, dificultando sobremaneira a vida íntima de cada criatura, fazendo emergirem em todo o lar terrestre as perturbações da personalidade mais estranhas e diversificadas. Tudo isto atingindo e agredindo, qual avalanche arrasadora, a mente humana, uns dos outros, com a maioria das pessoas sem recursos próprios de defesa espiritual. Acresce que a psique humana está em posição perigosa de grande desarmonia, na iminência de cair em profundo abismo da loucura generalizada, transformando o planeta num imenso manicômio superlotado de doentes graves. Nesse quadro, e passo já à fase final, neste quadro doloroso de desarmonia globalizada da mente, muito poucos são aqueles que podem realmente colaborar no reequilíbrio dos demais. Isto não é pessimismo e nem profetismo perturbador, mas sim a análise realista dos espíritos superiores, mostrando as deficiências íntimas e as necessidades essenciais de nós encarnados. Bom, isto é a análise que é feita na atualidade. Então, o que é que temos aqui em nós, no nosso campo mental, que nos está a bloquear para que possamos fazer as coisas de uma forma mais livre, mais dinâmica e mais criativa? Se eu vos perguntasse, não é preciso responderem, se eu vos perguntasse quem é que daqui está doente, quem é que desta sala está doente, nós podemos nos basear para nos responder esta questão na simples premissa: se não me dói nada, é porque eu estou bem, eu não estou doente. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é, primeiro, completo bem-estar físico.
Se hoje acordamos sem nenhuma dor, até podemos pensar, bom, eu sou saudável. Mas eles têm mais 3 pontos. O segundo ponto para eles definirem saúde é o completo bem-estar emocional. Aqui já começamos a derrapar com as nossas angústias, com as nossas variações sentimentais só do dia de hoje. No terceiro ponto, eles dizem completo bem-estar social. Como é a minha relação com a minha família, com os meus colegas, com os meus amigos, com a sociedade em geral. Também se integra na definição de saúde. E o quarto ponto, agora mais aproximado do espiritismo nesta definição de saúde, que é o completo bem-estar espiritual. Portanto, é preciso estarmos com estes 4 parâmetros equilibrados para, de certa forma, afirmarmos que estamos de saúde. Espírito Emmanuel afirmou que todos os que estão neste plano, este plano denso, que é este globo, que é esta morada terrena, estão doentes. E isto é muito importante que assumamos de início que temos alguma doença. Porque Jesus disse, eu venho para os que estão doentes e não para os que estão saudáveis. Infelizmente, a maioria da humanidade julga que está bem e por isso não capta as boas intuições do Mestre que chegam a nós através dos anjos da guarda, que é aqueles que estão mais perto de nós. Portanto, assumindo que estamos doentes é o primeiro caminho para a cura. Mas é preciso assumirmos. Se nós não fizermos, não vem um médico, não vem aquele terapeuta que nos vem ajudar. Nós sabemos que a Terra é, acima de tudo, uma grande escola. Ora, se é uma grande escola, não estamos aqui para sofrer, mas sim para aprendermos. Esta é a finalidade da reencarnação desta e das passadas e das futuras. Mas também, além de escola, os espíritos superiores dizem que a Terra é também um hospital. É também um hospital. Agora, qual será a aula do hospital que está a ficar cada vez mais ocupada? Não é a aula de Covid. Infelizmente, é a aula psiquiátrica. Segundo os censos dos 2 últimos anos, 2018 e 2019, os suicídios atingiram o número de 800 mil a nível global. Ora, eu estava a ver num site que fornece esses dados, chegamos ao fim de novembro e o número de 800 mil já tinha ultrapassado e já estávamos a atingir 1 milhão. E ainda falta, a bem dizer, quase um mês para terminar o ano. Portanto, isto está a galopar. E como é que podemos fazer face para travarmos isto? Pelo menos na nossa sanidade mental, para ajudarmos outros, aqueles que convivem connosco. O problema é que muitos que não se julgam doentes, julgam-se sim médicos e os outros que estão doentes. E temos que inverter essa situação, porque todos nós temos alguma patologia. E devemos, não só aqui, no movimento espírita, mas sobretudo nos lares, que são as grandes escolas da vida, devemos começar por baixar o nosso orgulho e com humildade dizermos uns para os outros, eu tenho um problema. Desabafarmos mais. Porque é que está a acontecer? Tudo se gera no espírito, passa pelo perispírito e vem para o corpo. Há muita gente que está a ficar com problemas aqui na laringe, na traqueia, na tiroide, por exemplo, pela falta do total desabafo. Temos que começar a comunicar mais uns com os outros. O que é que nós fazemos? Nós fazemos aquilo, muitas vezes, que se pode conhecer, que é conhecido pelo efeito camaleão. O que é que o camaleão faz? O camaleão, em cada ambiente que está, aparentemente se disfarça para passar despercebido naquele ambiente. E nós muitas vezes também fazemos isso. Quantas vezes passamos no corredor do nosso serviço ou nos caminhos, alguém pergunta, está tudo bem? A resposta é automática, está tudo bem, obrigado. Mas nos momentos em que estamos em maior intimidade, no nosso grupo social mais junto a nós, está tudo bem? Ter a coragem de dizer, não está tudo bem. E é preciso discutir de uma forma afável, desabafar, falar mais.
porque o mundo está a precisar de algo. Podemos também perguntar, perante tudo isto que eu já referi naquela análise, e tudo o que está acontecendo no globo, os espíritos superiores não nos podiam dar uma maior ajuda? Bom, os espíritos só agem na nossa vida naquilo em que nós não conseguimos agir. Mas eles deixam que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance fazer. E não se intrometem. E muitas vezes nós, nas nossas preces, pedimos muita coisa. E essas preces não são correspondidas. As nossas questões não são solucionadas. Porquê? Porque eles sabem que nós já temos matéria-prima na nossa mente que é necessária para pôr em prática. Ou seja, em tudo aquilo que nós podemos fazer, eles não interagem, eles não interferem. Eles motivam, eles incentivam, eles intuem para o bem. Agora, em tudo o que nós podemos e está ao nosso alcance fazer, eles não interferem. Porque, meus amigos, a evolução é individual. A ajuda é imensa, mas a evolução é individual. Então, vamos tentar perceber melhor a nossa mente. Para chegarmos, o tema é problemas e soluções, e tive que resumir os problemas a dois. A dois que são importantes e que são transversais a toda a humanidade e que são, como eu disse no início, são autênticos bloqueios à nossa ação. Então vamos tentar perceber melhor a nossa mente. 80% dos nossos problemas estão enraizados no chamado porão da mente, ou mais conhecido pelo subconsciente. 80% dos nossos problemas. E quais são então os grandes bloqueios que interferem nas nossas ações, no nosso livre-arbítrio? Chamam-se medo e ansiedade. Medo e ansiedade. Nós sabemos que no processo reencarnatório, o espírito no corpo infantil, até por volta dos seus 7 anos, é mais permeável à recepção de novas informações. É por isso que é muito importante, nesta fase, digamos, a educação daquele ser que reencarnou debaixo do mesmo teto que nós. E o que é que acontece? Que a criança, até essa idade, capta tudo, capta toda a informação e até repete aquilo que nós fornecemos sem utilizar nenhum tipo de filtro. Ou seja, sem nenhum preconceito, de mente totalmente aberta. É por isso que Jesus diz assim: venham a mim as criancinhas. Ou que nós nos assemelhemos às crianças, porque delas será o reino de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Vamos abrir a mente. Vamos desestruturar os nossos preconceitos, as nossas crenças enraizadas ao longo de milénios e que limitam a nossa forma de ver a realidade. Que nos coloquemos numa postura infantil. Bom, se eu cresci, por exemplo, num ambiente hostil, eu, ao terminar a infância e chegar à adolescência, eu começo a criar aquilo que nós conhecemos por mentalidade. E o que é a mentalidade? Nós falamos de mente e agora estamos a falar de mentalidade. Mentalidade vem a ser o filtro da mente. Ou seja, a forma como eu começo a interpretar a realidade após toda uma informação que eu recebi durante 7 anos, incluindo no ventre materno. Toda a informação que eu assumi até aos 7 anos, eu, a partir daí, começo até a minha fase da adolescência, começo a gerar, a criar a minha mentalidade, a forma como eu vou interagir, como eu vou captar, como eu vou filtrar aquilo que eu recebo do todo real. E nesse filtro está o que é certo, o que é errado, o que é mau, o que é bom. Bom, nesta fase, e nós sabemos que as crianças têm muita tendência para isso, para verem filmes de terror. E até muitos bebés estão no berço, no quarto dos pais. Onde é que quero chegar com isso? Por exemplo, naquela fase, veem filmes de terror. Mais tarde, na fase adulta, mesmo sem se lembrarem, as pessoas têm medo depois de ir para um quarto escuro.
e não sabem porquê. Ou têm medo de entrarem numa floresta e também não sabem porquê. Porque isto estava lá atrás, na infância, naqueles filmes de terror que nós vimos. Muita gente hoje tem uma aversão ao ato sexual. Um grande preconceito ao ato sexual. E não sabem porquê. Mas muitos deles eram os tais bebés que estavam no berço, no quarto dos pais. E quando os pais tinham relações sexuais, eles viam aquilo muitas vezes como um ato violento. E aquilo, de certa forma, limitou a sua postura sexual adulta de hoje. Bom, tem a ver com a mentalidade. Portanto, muito cuidado com aquilo que nós transmitimos às crianças. Agora, voltando às doenças. Vamos falar, por exemplo, da gastrite nervosa. Não é a gastrite que é nervosa. Vamos falar da tensão arterial descontrolada. Não é a tensão arterial que é descontrolada. Quem é que é descontrolado? Quem é que é nervoso? É o espírito que tem essa gastrite. É o espírito que tem essa tensão. Portanto, aqui há qualquer coisa que está mal. Então, uma das coisas que nós vimos aqui aprender esta grande escola chamada Terra é o controle emocional. Estamos aqui a aprender o controle emocional. Estamos aqui a aprender a curar as nossas próprias doenças que nós próprios geramos e que se refletem no corpo físico. Para quê? Com o fim, não nesta encarnação, mas daqui a algumas encarnações, no fim, para que no fim, daqui a alguns tempos, o médico nos dê alta deste hospital. Podemos falar também do stress. E o stress está muito na moda. Está muito em voga. E utiliza-se muito este termo. O stress, meus amigos, não está relacionado com uma grande carga de trabalhos. Eu estou estressado porque tenho muito trabalho. Não é isso. Jesus disse, o meu Pai trabalhou e trabalha sempre. E Deus, que nós sabemos, não tem stress nenhum e tem um trabalhão incrível com a gerir todo este universo na criação que jamais cessa e por aí abaixo. O stress é ter a quantidade de trabalho, seja ela qual for, mas não termos disciplina para resolver as tarefas que nos são fornecidas. E entramos em stress. E o stress baseia-se em quê? Na nossa falta de disciplina. Nossa falta de disciplina. Num teste de matemática que eu fiz aqui há uns anos atrás, no ensino secundário, eram 12 questões. Eu comecei, para me despachar, comecei por tentar resolver o mais complexo de todos. Dei-me uma branca, entrei no tal stress e eu não consigo resolver isto. E as outras questões, que eram simples, ficaram todas por tratar. Ora, aqui está uma lição que o professor da altura me deu e que serve para nós gerirmos o stress atual. Que é, começa por resolver aquele que é o mais simples e que está mais à tua, digamos que se coaduna mais com a tua capacidade. Começa por este. A partir do momento que resolves o mais simples, tens mais confiança e mais segurança para ir para o mais complexo e aí, por aí adiante até chegares ao mais difícil de todos. Portanto, isto é uma receita que me ficou gravada e que serve para tudo quando estamos perante um grande número de problemas que temos que resolver. Vamos começar por aqueles mais simples. E Joana de Ângeles, no seu livro Vida Feliz, diz isso mesmo. Começa por tu desincumbir das tarefas mais simples até chegares à mais complexa. Bom, o que nos falta então é a tal disciplina e a tal capacidade emocional de vermos as coisas. Nós também sentimos insatisfação pela vida. E quando sentimos insatisfação, existe a revolta, porque não entendemos qual é o nosso papel aqui nesta reencarnação. Mas já vimos anteriormente que estamos aqui para aprender, mas também estamos num hospital. E nós sabemos que quer numa escola, quer num hospital, às vezes o ambiente não é o mais agradável, mas aquele que é necessário para nós agora. Mesmo com o esclarecimento espírita que nós sabemos, dos 5 pilares, dos livros da codificação, não basta conhecer os pilares da codificação, os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá. É preciso cada vez mais pormos em prática estes conhecimentos. E se estamos a passar por dificuldades e cada um passa pelas suas, estas dificuldades são necessárias para a nossa evolução. As dificuldades são provas que nós necessitamos passar para evoluirmos, para passarmos à frente. Mas a maioria de nós
toma uma postura passiva em relação aos problemas que lhes surgem. Muitas vezes passando, adiando, ou então passando os problemas para que os outros resolvam. Mas sabemos que a evolução é individual. Nós muitas vezes delegamos, ou temos essa tendência para delegar as responsabilidades para o outro, quando nós podemos realmente resolver isto. Agora, voltando aos tais dois bloqueios que surgem da nossa mente, que são os medos que nós todos temos e as nossas ansiedades, esses baseiam-se, ou por outro lado, têm como sintomatologia outros dois aspectos, que são as nossas incertezas e as nossas inseguranças perante a vida. E temos que passar a filtrar mais, quer aquilo que ouvimos, quer aquilo que lemos, quer aquilo que vemos, para não cairmos, digamos, nestes desesperos quase gerais. Então, com este aspecto da pandemia, nós o que é que estamos a fazer? Estamos a servir como de esponjas que absorvemos tudo, sem filtrar. Mas, de facto, o que é verídico? É muito importante ver programas como o Polígrafo, para irmos aos factos, às causas, às fontes, para saber se isso é verídico, se isto é falso. Mas não, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a abranger tudo, estamos a sugar tudo, como se tudo fosse realidade, e não é bem assim. Vamos ter um pouco mais calma. O medo e a ansiedade prendem-se com o nosso presente e com o nosso futuro que ainda não aconteceu. E a ansiedade tem uma coisa. A ansiedade bloqueia-nos o aspecto da concentração. As pessoas vejam, será que eu sou ansioso ou não? Vejam se vocês, quando leem alguma coisa, quando estão numa conversa com alguém, se estão focados na conversa do outro. Se conseguem manter a concentração do diálogo até o fim. Ou se estão constantemente aqui e acolá. A falta de concentração, o aspecto de problemas de memória tem a ver com os aspectos ansiosos. Jesus dizia e continua a dizer: vigiai e orai. Vigiai e orai. E tem mais uma coisa, que a nossa mente prega-nos partidas, porque a nossa mente não sabe o que é real ou o que é ficção. Seja lá um filme, seja lá o filme de terror. A mente interpreta aquilo, não sabe se vai para o departamento da ficção ou da realidade. Para a mente é tudo igual. E por muitas vezes ela nos torna seus reféns. Porquê? Porque através das nossas várias existências corporais, das nossas várias reencarnações, nós fomos absorvendo e aceitando cegamente coisas que nos disseram que era válido, que era certo ou que era errado. E se tornaram nas nossas crenças, que hoje são limitadoras, e essas crenças habitam cerca de 80% da nossa mente, e nós agimos hoje da forma como agimos, muitas vezes dizendo: eu não consigo fazer isto é demais para mim, porque inconscientemente há algo que nos está a limitar, que é a tal mentalidade que nós fomos criando ao longo das várias reencarnações, a partir da fase infantil e pré-adolescência. Tudo isto ficou aqui no nosso arcabouço, no nosso plural mental, que nós não vamos lá buscar, que nós não questionamos. O problema é esse: vigiar e orar. E nós somos comandados por a nossa própria mente, que deve ser comandada por nós, sem questionarmos. Ora, vamos imaginar que a mente é uma fábrica. Essa fábrica, que se chama mente, produz algo chamado pensamentos. O dono da fábrica é o espírito, somos nós. Nós somos o dono da mente. O que é que acontece em muitas fábricas? O dono não põe lá os pés, muitas vezes. E a mente continua a produzir de forma automática. E o dono afasta-se da mente. Muitas vezes não sabe o que é que a mente já está a produzir. E isso acontece connosco. Nós, ao fim do dia, nós emitimos cerca de 60 mil pensamentos diários. Sem saber como. E esses pensamentos, como nós não vamos à fábrica chamada mente, esses pensamentos passam a dominar-nos. Sem nós sabermos. Ou seja, aquilo que devia estar subordinado a mim, fez com que eu me subordinasse a ela. É isso que está-nos a fazer. A capturar e a aprisionar. E a mente tem outra coisa. Além de não saber distinguir o que é ficção e o que é realidade, ora está no passado, ora está no futuro.
no presente é muito difícil. Existem várias... aqui já podemos entrar um pouco no campo das terapias, das soluções. Eu, por exemplo, para mim, arranjei uma solução. Eu, como tenho muita dificuldade em memorizar e me concentrar, porque lá está, sou ansioso, eu não consigo sentar na posição de lótus e ficar a meditar, porque eu não me consigo concentrar. Apesar de ser um exercício que tem que ser, não é só um dia, são vários dias. O que é que eu encontrei como solução? Caminhadas. Eu estou desconcentrado, estou ansioso, já estou a pensar naquilo que vai acontecer para a semana que vem, começo a caminhar, a minha mente é inundada de preocupações, continuo a caminhar, essas preocupações parece que aumentam, chegam a determinada altura, que dou por mim, as preocupações desapareceram. E eu que estava lá no futuro, começo a aterrar e pôr os pés no presente. É a minha forma de meditar ativa. Aliás, a meditação parada também é ativa, porque requer esforço mental, educação da mente. E isso que nós temos que cada vez mais buscar soluções e cada um sabe da sua solução, porque a evolução é individual e as soluções não são iguais para todos. Como é que tudo isto começou? Como é que começamos a agir como autómatos? Porque nós fazemos hoje, só no dia de hoje, já há quantas rotinas nós fizemos hoje que fizemos ontem, anteontem, a semana passada, o ano passado? Fazemos muitas vezes as mesmas coisas. Como é que nós padronizamos os nossos comportamentos? Fez-se uma experiência em laboratório com os nossos irmãos menores ratinhos, que são, coitados, sempre as vítimas, mas a ciência precisa desta natureza ativa para comprovar certas coisas. Então fez-se uma experiência com ratos e comida. Então colocaram um rato no labirinto e a comida na outra extremidade do labirinto. O ratinho, de início, teve alguma dificuldade porque chegava no labirinto, encontrava um beco sem saída, tinha que voltar para trás, depois ia para o outro lado, encontrava outro beco, voltava para trás, depois lá encontrava uma saída e até chegar ao seu destino final, à comida. Isto é a primeira vez. Nesta primeira vez, o rato, quando faz isto, a sua atividade cerebral é total. Ele põe todo o seu cérebro em atividade para buscar a solução. E nós fazemos isso. Nós somos diferentes dos animais. O que é que nós já fazemos? Ok, eu chego a Lisboa pela primeira vez e quero ir ao Cristo Rei, que fica na outra margem, em Almada. E quero subir lá acima para ver a vista sobre o Tejo, quero ver a ponte 25 de Abril. A primeira vez que eu vou a Lisboa e quero ir ao Cristo Rei e me muno de um mapa, a minha atividade cerebral também é total. Mas já tenho algo a mais que o rato. Eu tenho conhecimentos de geografia, eu tenho conhecimentos de português, eu tenho conhecimentos de direções ao que é o oeste, este, sul e norte, e paro de vez em quando o carro, quando não sei decifrar o mapa, para falar com alguém, um transeunte, para me ajudar a chegar lá. Isto na primeira vez. Na segunda vez que o rato vai à comida, já vai por caminhos, por atalhos, já vai de forma mais rápida. E nós também já vamos ao Cristo Rei, já de uma forma mais fácil, à segunda, terceira e quarta vez. O que é que vai acontecer da nossa atividade cerebral? Vai diminuindo até cessar. O que é que isso faz? Isso faz porque eu já assumi aquilo, já sei de cor como é que se vai, eu poupo imenso trabalho mental. E para que é que servem os padrões? Para nos tornar a vida mais rápida e para nos tornar mais eficientes. Padrões de comportamentos. Pensar dá trabalho, pensar demora. E hoje agimos quase sobre padrões. Até para resolvermos, por exemplo, equações de segundo grau, existe uma forma, se não me engano é a forma de Bhaskara, não sei se é assim que se pronuncia, que nós aplicamos aquela fórmula e resolvemos a equação. Mas pergunta-se aqui, será que sabemos mesmo resolver a equação se nos retirarem qualquer tipo de fórmula? Ou precisamos sempre de uma cábula para resolvermos os nossos problemas? Será que nós estamos a resolver os problemas de hoje utilizando padrões antigos que já não se adaptam à complexidade dos problemas de hoje, que se vão complexificando cada vez mais? E já não obtemos respostas? Porque, isto já não resolve. E como é que eu vou resolver isto? Porque temos que voltar outra vez a pôr a atividade mental, a pensar e a libertar-nos de certos padrões de comportamento que já não nos servem para hoje. O que é que estamos a assistir hoje na sociedade global? O que é que nos falta hoje na sociedade global?
massa crítica, senso crítico, filtrar as coisas. Nós ouvimos as coisas e ficamos de braços cruzados a aceitar tudo, a dizer que sim, utilizando novamente aquilo que utilizávamos no passado, que é a fé cega. Onde é que está a massa crítica? Saber criticar as coisas e saber ser atuantes na sociedade atual. É porque podemos perguntar, será que realmente eu estou a resolver problemas da minha vida? Ou estou sempre a utilizar as mesmas soluções para tudo? Se me surge um problema novo, como é que eu faço? Isto faz com que, quando nós temos o quê? Um padrão, o que é que isso nos causa em nós? Baixa a criatividade. Tornamos pessoas muito pouco criativas, porque fazemos sempre o mesmo. E o que se quer hoje em dia, na sociedade de hoje, que está a perder o norte, como dizia naquele livro no início, quando eu li aquele artigo, é sermos mais criativos. Ou seja, temos um foco, temos um objetivo a atingir, mas também que passemos a usar a rede neuronal chamada difusa para sabermos resolver vários problemas de várias formas, de forma não padronizada. Existem, assim, 3 tipos de homem. Homem, mulher. Temos o homem fisiológico, que se preocupa apenas com as suas necessidades físicas. Temos já o homem psicológico, que, além das físicas, já se preocupa em ir mais além, resolver problemas, utilizar a mente, a parte da psicologia. E temos, finalmente, que é esse passo para o qual estamos a caminhar, e estamos, de certa forma, entre estes 3 tipos de pessoas. Somos uma miscelânea do homem físico, psicológico e do homem espiritual, para o qual estamos a caminhar, que é aquele que já se começa a desapegar da matéria, que é importante, mas que já não nos aprisionará. Então, já paramos para vigiar os nossos comportamentos, para ver como é que eu ajo, pensar cada vez mais no nosso dia-a-dia. Porquê é que eu estou-me a comportar desta forma? E ir à causa disto e desmistificar tudo isto. A mentalidade que eu criei e aceitei como filtro válido para avaliar a realidade. Que mentalidade é que eu criei? Com os conhecimentos que tive na minha infância. E agora vamos a casos concretos, para percebermos melhor isso. Para percebermos em relação ao que já passamos e nos afeta hoje. Este foi feito um estudo com uma senhora que ela já estava numa terapia em psicanálise há 5 anos. E depois mudou de terapeuta. Mudou para um terapeuta que este terapeuta era espírita. Não é por ser espírita. Tinha outros conhecimentos. Então, ela, neste terapeuta espírita, ele perguntou-lhe, então, qual é o seu problema? Ou quais são os seus problemas? E ela começou por contar tudo desde a sua infância. Ela diz que quando era novinha, passava fome lá em casa. Sofria violência lá em casa. Mais tarde, quando conseguiu sair de casa e arranjar um trabalhinho, começou a estudar e formou-se como professora. Mais tarde casou-se e o marido, ao fim de alguns anos, a abandonou. E ela contou essa história. E o terapeuta olhou para ela, pensou nisso e perguntou-lhe: e hoje, agora, tem algum problema? E disse: claro que tem. Não viu o que é que eu acabei de relatar? Não. Hoje você sente fome? Hoje você sente algum tipo de violência física? Foi hoje que o seu marido abandonou? Eu disse: não. Foi no passado. Mas agora, você tem algum problema? E pergunto a vocês todos, não preciso responder. Vocês hoje, agora, neste preciso momento, vocês têm algum problema? Ela disse, ao fim de algum tempo depois de pensar, disse: não, eu não tenho nenhum problema. Mas ela, de facto, ela tem um problema. Qual é? É estar extremamente ancorada aos outros problemas que ocorreram no passado. E hoje o grande número de depressivos que está a aumentar, que está a dar origem ao tal milhão de suicídios que já está a ser ver, os que estão agarrados ao passado, um dia, mais cedo ou mais tarde, vão entrar em depressão. Enquanto que a depressão está ligada ao passado, as ansiedades e os medos estão ligados ao futuro que ainda não aconteceu. Por isso o convite
para prestarmos atenção mais aos nossos pensamentos e colocarmos o pé no presente através das soluções que cada um irá arranjar para si. Uma delas é meditação, outra delas é exercício físico, outra delas é vigiarmos, é pensarmos mais antes de agir e perceber porque é que eu acho desta forma, porque é que eu não consigo fazer isto ou aquilo, o que é que me limita? Nada. Nós é que nos limitamos. E agora, quantos de nós aqui nesta palestra, e mesmo vocês lá em casa que estão a assistir via Facebook, quantos de nós aqui já não fizemos viagens daqui para fora e deixamos de ouvir a palestra? Quantos? Se calhar já fomos a casa, já pensamos o que é que eu vou jantar quando chegar a casa, o que é que eu vou fazer amanhã, que roupa é que eu vou vestir, como é que eu vou chegar ao fim do mês, por aí fora. Já fizemos. Porque a nossa mente é a que nos está a comandar. Mas nós é que temos que dizer basta, daqui para a frente manda o tal líder da fábrica, que é a mente. Se seguimos ou continuarmos a seguir padrões, com as mudanças que estão a haver no globo, vamos sentir cada vez mais dificuldade em ultrapassar as mudanças. Porque o mundo está a evoluir e já saiu da inércia há muito tempo. E a aceleração já vai num ponto em que nós temos que ter, de facto, temos que ser cada vez, de facto, mais criativos. Jesus disse uma coisa: vós sois deuses. Ele não disse, vós sois crianças mimadas. Há muita gente que recorre à terapia de vidas passadas para ver se foi algum rei, alguma rainha, alguma princesa. Até isto não é tão descabido como isso. Porquê? Porque hoje muitas crianças, muitos jovens batem pé, fazem birra como se fossem o centro do universo, como foram os reis, as princesas e os príncipes de outrora. Ninguém numa regressão a vidas passadas foi mulher da limpeza ou homem do lixo. Fomos todos gente de... Mas hoje estamos a ver os reis e as princesas de facto. São aqueles que não podem ouvir um não. São aqueles que, perante um problema, entram em depressão. Ou vão à busca de químicos e de tóxicos para entorpecerem a parte da mente. É preciso dizer não quando é necessário. É preciso saber ouvir. E é preciso estarmos cada vez mais atentos uns aos outros. Nesta evolução individual que nós estamos a fazer, que ouçamos mais o nosso anjo da guarda que nos intui. Que façamos mais uso da prece e que nos vigiemos mais. O nosso anjo da guarda é uma espécie de GPS. Entramos no carro, marcamos a rota, o destino é tal. E o GPS diz assim, daqui a 200 metros, vira à esquerda. E o que é que nós fazemos? Seguimos em frente. E quando seguimos em frente, o que é que o GPS nos diz? Recalculando a rota. E nós seguimos em frente. Mas o destino temos que ir para trás e voltar à direita. O que é que fazemos? Em vez de ouvirmos os outros e queremos ouvir só a nós, como se nós é que fôssemos o centro do universo, passamos a ter que, para resolver ou para chegar a um destino, dar uma volta muito maior. Porque o nosso anjo da guarda já está cansado de dizer, recalcula a rota. Volta para trás. Mesmo no caso de eu não perdoarei mais aquela pessoa. Alterar a rota é volta atrás e entra na estrada do perdão. Não fiques com essa mágoa para sempre. Em relação àquele efeito camaleão que eu falava há pouco, nós não temos que aparentar sermos bonzinhos. A doutrina espírita não diz assim, não podes sentir raiva, não podes sentir ódio, não podes falar alto. Não. Nós devemos extravasar os nossos sentimentos. Agora, uma coisa é sentir raiva, uma coisa é nos tornarmos em pessoas raivosas. Uma coisa é a dor, que é obrigatória, uma coisa é o sofrimento, que é o prolongamento da dor que nós escolhemos. No caso daquela tal pessoa que se aferrou ao passado, que ainda a passar fome, a violência infantil, estava bem presente. Temos que, passado já lá vai. Agora interessa é seguirmos à frente. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, diz assim, somos todos médiuns. Ora, com esta postura depressiva de estarmos aferrados ao passado, com tantos suicídios a ocorrer, com estas pressões a ocorrer, vejam só, analisem só como é que está a psicosfera hoje
na nossa morada terrena. Ou seja, é preciso de facto começarmos a fazer algo para nos libertarmos desta limitação que nós fizemos a nós próprios e andamos a sintonizar com quem? Diz-me o que tu pensas, dir-te-ei com quem andas. Eu pus aqui uma análise geral do globo, falei-vos das ansiedades dos nossos medos. Agora, para finalizar, vou-vos dar uma solução que é muito mais pequena que a análise que eu li no início. E esta solução encontra-se no livro Momentos de Esperança, ditado por Joana de Ângeles, a Divaldo Franco. E é muito simples. Ele diz assim: não te detenhas na faixa vibratória da evolução na qual estagias. Se o normal, se a doença campeia na maior parte da humanidade, lá por ser em superior número, não quer dizer que seja a normalidade. Estar doente não é normalidade. É trabalharmos na nossa doença em direção à saúde. Portanto, não te detenhas na faixa vibratória da evolução na qual estagias. Se vives bem, procura fazê-lo com dignidade, a fim de que possas bem viver, sobrepondo-te aos limites da conjuntura material, que é o passo primeiro para a tua plena realização como espírito imortal. Obrigado pela vossa atenção.